Então, na aula 2, que a gente vai trabalhar com o argumento e a sinopse, no percurso, digamos, clássico da produção audiovisual, a gente percebe o seguinte, que a gente transita, né, da narrativa literária para a narrativa audiovisual, que seria efetivamente o roteiro, né? O argumento é uma peça literária, portanto, ele é um texto que já traz as estruturas, já dá indicações de como o autor está visualizando, não é, o projeto dele, o discurso dele, mas ainda estamos falando de uma descrição literária. Então, se na aula 1 a gente investigou o universo temático, as intenções do autor com esse universo temático e o que ele quer provocar no seu público, o que ele quer provocar com esse discurso que ele está propondo, se propondo a fazer, na aula 2 ele já começa a dar o segundo passo, um passo que começa a materializar do ponto de vista de imagem, do ponto de vista do ambiente audiovisual, imagens e sons, fotografia, movimentos, né? Ele começa a descrever, não é, o percurso narrativo que ele vai dar no desenvolvimento da ideia dele, né? E aí sempre tendo como filtro, como parâmetro, as suas intenções originais e o público ao qual ele está se dirigindo, né? Então, o argumento é essa primeira descrição literária do percurso narrativo da historinha que ele vai contar. É uma peça fundamental para o desenvolvimento da partitura audiovisual, que é o roteiro, né? Poderíamos chamar assim. Já a sinopse, ela tem uma função distinta, complementar o argumento, mas tem uma função distinta, porque a sinopse também é uma peça literária, é um texto, não é, que sintetiza claramente as intenções, o tema e como esse tema vai ser apresentado no projeto audiovisual. É uma síntese, é um resumo, e ele tem, sobretudo, uma função de comunicar a ideia desse projeto para terceiros. É o que a gente usa para levantamento de patrocínios, é o que a gente usa para apresentar o projeto, em qualquer instância. Você não vai entregar um roteiro para um patrocinador ou para não é assim que começa a conversa, né? Então, a sinopse ela tem como função a apresentação do projeto audiovisual de forma resumida, não é? E não é só um exercício como uma peça de marketing, ela também é um exercício de maturação. Saber o que se deseja e o que se quer é fundamental. Até para você, no ato da produção, abandonar isso e a realidade, se você está trabalhando no campo do documentário mais ainda, né? A própria realidade dialoga no ato da captura de imagens e sons, quando você está efetivamente em captação, a própria realidade vai te dar estímulos que, eventualmente, você não estava prevendo nas suas intenções, no seu argumento, né? E você tem que estar aberto para isso, porque essa interação com a realidade é fundamental no processo do audiovisual. Por isso que a gente diz que tudo imprime, porque na frente da câmera acontece, é o que você está gravando ali. Porém, quanto maior for o seu domínio sobre o que você quer, mais você vai ter condição de tomar as decisões certas ao longo do processo de produção. Nem que seja abandonar a sua ideia inicial, mas você vai ter os porquês, você vai ter os motivos. Então, em resumo, o argumento é o desenvolvimento ainda literário da forma como você vai contar a sua história, e a sinopse, ela é uma síntese. Ela é uma síntese de apresentação do que se quer com aquela ideia. Então, a sinopse, às vezes, a gente prega a sinopse no set de filmagem, para todo mundo estar entendendo qual é a sinopse daquela cena, o que se deseja com aquela cena, quais são os objetivos, o que a gente quer dizer, quais são os elementos que estão combinados naquele momento. É a sinopse.
Os filmes nascem de infinitas maneiras, né? Eles podem nascer de uma ideia, de um estalo, de um sentimento, de uma emoção, de um desejo, de uma angústia, como eles podem nascer de um fato histórico que aconteceu ou vai acontecer, independente de você ter o projeto do filme já pronto na cabeça ou não. Você vai lá e filma porque vai acontecer, é um evento. E, em cima deste evento, você cria seu filme. Então, ele pode começar, o estímulo inicial pode ser de infinitas origens. Porém, quanto mais rápido você conseguir buscar essa linearidade do processo, desenvolver um argumento, escrever uma sinopse, desenvolver um roteiro, que vai fazer um plano de produção, que vai ter um cronograma, que vai ser realizado, que você vai ter uma fase de captação importante, você vai preparar a sua edição, vai para a edição, depois vai para a finalização. Quanto mais você rapidamente conseguir o teu processo criativo seguir este trilho, mais você vai ter controle sobre as questões que são essenciais do processo audiovisual, que é tempo e dinheiro. Né? Porque, pela própria natureza industrial da atividade, né, você precisa reunir uma série de insumos importantes e de custo, tem uma dimensão econômica desse processo que você precisa ter em mente, né? Para ter controle sobre essas variáveis, né? Você tem recursos técnicos, humanos e de produção. Quanto mais controle você tiver sobre essas variáveis, mais você vai estar, enfim, à vontade para o seu processo. É aquela coisa, você está pintando um quadro, você precisa de um determinado tom de roxo. Se você olha para o lado e não tem as tintas, vai passar aquele momento. Ou você vai ter que mudar de ideia, ou vai ter que parar para ir atrás da tinta e ver, e aí a tua inspiração naquele momento já é outro momento, já é outra coisa, né? Se você tem essas definições que esse percurso te dá, intenção, ideação, argumento e a sinopse, mais você vai ter condição de escrever um roteiro. E esse roteiro, pelo próprio significado da palavra, né, é um guia. Ele é uma partitura. Não é? Cada maestro executa a mesma partitura à sua maneira, mas a música tem uma partitura. Então, é importante ter essa partitura. Então, respondendo a tua pergunta, se a sinopse é feita aí, sim, a sinopse é feita aí e certamente ela é revisitada no final. Na realidade, você faz várias sinopses, né? Você tem, por exemplo, são vários momentos onde você vai amarrando, porque ela tem funções diferentes, né? Quando repito, se você está falando de um projeto audiovisual, vamos lá, clássico, quer fazer um curta, você tem que levantar recursos, você vai frequentar determinado tipo de editais públicos, ou vai buscar patrocínio, porque tem leis de incentivo, etc., etc. Você, ao comunicar a sua intenção de fazer um projeto audiovisual para alguém, este alguém começa a se aproximar do seu projeto por uma sinopse. Você não entrega um roteiro. Se você está falando um longa-metragem, você está falando um roteiro de 150 páginas. Você não vai entregar um roteiro de 150 páginas para um executivo de uma multinacional, porque ele não vai ler isso, ele vai ter que tirar férias para poder ler aquilo, né? Não vai. Ele vai ler, primeiro ele vai ler o storyline, que são 5 linhas, e você tem que dar conta de mostrar, você quer fazer o filme que vai transformar a humanidade. Ótimo, o problema é seu, esta é a sua intenção, faça o filme que vai transformar a história da humanidade, mas você vai ter que explicar essa história em 5 linhas, que é às vezes em 2 linhas, que é o logline. Enfim, é o poder de síntese. Então, fazer a sinopse neste momento da etapa de criação, logo após a elaboração do argumento, ela é, repito, um instrumento de comunicação da ideia com o mundo, com o conjunto de interlocutores que a sua ideia vai precisar localizar para poder viabilizá-la, mas também é uma ferramenta poderosa
para você qualificar a continuidade do seu processo, que a etapa seguinte é fazer o seu roteiro. Então, uma coisa vai batendo na outra. Se você estabeleceu na sua sinopse, você sintetizou a sua ideia com tais características, ora, o seu roteiro, depois de pronto, você tem que ler, falar, mas era isso mesmo? Mas uma bola saiu quadrada, então vamos combinar. Você quer mesmo fazer um quadrado ou quer fazer um círculo? Se é um círculo, você vai ter que trabalhar esse roteiro, ou seja, ela é uma síntese positiva que ajuda a educar o processo interno de produção, mas também é um elemento de comunicação com o mundo externo. Essa peça, né, o argumento audiovisual, ele é uma peça literária que tem algumas características, né? Essas características nós vamos falar, vamos trabalhar um pouco na oficina, né? Que diferenciam essa peça literária, um argumento audiovisual, de uma redação, de uma crônica, de outro tipo de texto, né? De um poema, né? Ou seja, ela já também, na descrição literária da história, ela já começa a trabalhar com elementos da linguagem audiovisual. Algumas questões características do ponto de vista da imagem, dos ambientes, do universo sonoro que vai estar ambientando essa história, isso já aparece no argumento, né? Então, isso nós vamos, mesmo que, ou seja, a ideia é pegar o projeto do aluno e fazê-lo desenvolver esse argumento, sob pena até dele mudar o projeto inicial dele, na hora que ele começar a aprofundar, ele vai para outro lado. Ótimo! Este é o momento de especular, desde que a intenção esteja clara, é o momento de especular formatos, estratégias narrativas. Isso é o que dá o argumento. A sinopse, ela, como eu disse, que é um elemento de apresentação sintética da ideia, portanto, um resumo que sabe reconhecer o que é essencial para apresentar aquilo que você vai fazer, o seu projeto, ele não tem assim a técnica que se tem para estabelecer essa sinopse é do exercício é o poder de síntese, basicamente é isso, né? O que é o essencial que conta a tua história e o que é acessório. Na sinopse você vai no coração da tua ideia sobre o que é, e isso é a história de um personagem que é assim, faz isso e acontece aquilo. E a moral da história é essa aqui. Pum! Esse resumo, que é o coração da tua ideia, isso tem que estar pronto na sinopse. Na sinopse, a gente também endereça essa informação assim. A gente tem que dizer alguma noção de formato. O que nós estamos falando? Estamos falando de um clipe, estamos falando de um documentário, estamos falando de uma obra de ficção, estamos falando de um longa-metragem, estamos falando de uma série. Ou seja, a sinopse já apresenta o formato que essa sua ideia está se propondo a concretizar, e ela dá uma noção também daquilo que começou lá na intenção inicial, que é para quem é dirigida a sua história e qual é a sua intenção em ter esta comunicação com este público, né? Então, isso a gente vai trabalhar na oficina, né? Os projetos pessoais dos alunos vão ter de alcançar esta maturidade, esse estágio de maturidade nesta segunda aula.